Fala, cara aluno, bora ao seu sucesso financeiro e profissional, tá? Os dois andam aí atrelados, vinculados também à sua dedicação, tá? É tudo proporcional aí. Quanto mais você se dedicar, mais sucesso financeiro e profissional você vai ter. Estamos aqui, olha, dando continuidade, nada mais, nada menos do que o nosso bom e velho português, a matéria aí, alvo, né, de 99% dos concursos públicos. Estamos nessa próxima classe de palavra, que é o verbo. Muito importante, muito frequente em prova, tanto diretamente quanto indiretamente. Talvez, e olha, de forma indireta é a mais importante, tá? Diretamente, o que mais cai em questão é pronome ali, olha, se for olhar, conjunção, verbo, cai questão sobre verbo, mas cai ali também sobre transitividade verbal, que está atrelado com verbo, dentre outros tópicos aí, tá? A gente viu foi substantivo, artigo, adjetivo, pronome. Acho que foi só essas 4. Você já tem que estar na ponta da língua, pelo menos, a definição de cada uma dessas 4. O que é um substantivo? Fale em voz alta aí. O que é um artigo? Também fale em voz alta. O que é um adjetivo? E uma preposição? Tem que saber na ponta da língua. Substantivo, nome, artigo, define o nome ali, tá? Adjetivo caracteriza o nome, pronome acompanha ou substitui o substantivo. Verbo também tem sua definição própria aqui, obviamente, tá? Ela é uma das partes mais essenciais do português, sendo a palavra que exprime ação, estado ou fenômeno da natureza. Tá aí a definição, olha. Isso aqui já tem que ser seu mantra, tem que estar na ponta da língua, tá? A definição geral do verbo aqui. Ação, estado, fenômeno da natureza. Dominar o verbo é essencial não apenas para comunicar eficazmente, mas também para o seu sucesso aí nas provas, tá? Onde conhecimento profundo sobre os verbos é frequentemente cobrado. A seguir, a gente vai explorar todos os aspectos relacionados a verbo. Essa classe de palavra que é maior, tá? O nosso estudo. Provavelmente não vai ser só em uma aula que a gente vai finalizar isso aqui. Artigo, cara, aula de 4 minutinhos a gente domina artigo. Verbo já é diferente. 2, talvez 3 partes dessa aula aqui, tá? Quem sabe até mais. Para a gente dominar essa classe de palavra aqui, olha, que está no top 4 de importância aí. Verbo, pronome, conjunção, advérbio, tudo isso aí, olha, essa que mais cai em prova. Das 10 classes de palavra, as mais frequentes são essas aí, tá? Então vou deixar as outras de lado, né, Miguel? Claro que não. Isso aqui é a base do português. Tem que estar na ponta da língua todas as 10, tá? Então, o que é o verbo? É justamente essa classe de palavra que expressa ação, estado, fenômeno da natureza. Ela sempre está relacionada a um sujeito. Então, se o verbo é uma ação, obviamente tem alguém que está praticando essa ação, concorda? Dependendo da sua conjugação, a gente vai ver isso depois, ela varia em número, pessoa, tempo, modo e voz. Então, daqui a gente extrai que o verbo é uma classe de palavra variável. Tem muitas provas que perguntam se determinada classe de palavra varia ou não, tá? Tem classe de palavra que é invariável. Por exemplo, o advérbio, ela não varia. O verbo, por outro lado, tem singular ou plural, tem primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, do singular e do plural, tem tempo e modo, e tem as vozes verbais aqui. A gente vai ver cada uma dessas aqui de forma detalhada, porque tudo isso aqui é cobrado em prova, tá? Então, aqui eu coloquei alguns exemplos sobre o verbo. Aqui tem uma oração, olha. A gente vai ver lá na frente que oração é como se fosse uma frase, mas tem suas diferenças, tá? Aqui tem uma oraçãozinha. Olha o verbo expressando uma ação aqui, como eu mencionei. Maria corre todos os dias. Vamos fazer a análise morfológica aqui, olha. Tem a Maria, que é um nome próprio, concorda? Sim. Corre. Opa, Maria corre. Correr é uma ação. E a gente viu que a ação está ligada ao sujeito. Então, a Maria, que é o sujeito, está correndo, concorda? Concordo, Miguel. Perfeito. Estou pegando aí todos os dias. Não vamos ver isso aqui agora, tá? Lá no final, quando a gente acabar as 10 classes gramaticais, a gente faz a análise morfológica bonitinha, para saber que aqui é um substantivo, aqui é um verbo, tem artigo, tem nome, tem tudo ali, tá? Mas, focando no verbo aqui, olha, nesse caso tem o verbo correr.
Maria corre. Opa, mas corre é diferente de correr, né? O jeito de escrever aqui. Sim, por quê? A gente vai ver as formas nominais do verbo, as pessoas do verbo aqui, tá? Então a gente vai ver que um mesmo verbo tem várias conjugações. E isso varia a palavra aqui. Porém, Maria corre, o corre aqui é do verbo correr. Da mesma forma que o Miguel anda é do verbo andar, Miguel dança é do verbo dançar, e por aí vai, tá? Nesse caso, o verbo está expressando uma ação, ok? Peguei, Miguel, para gabaritar o português, tá? Hashtag Pelotão Mapeado, lá no Instagram, já posta aí que eu vou repostar sua postagem. Olha o verbo expressando estado aqui também, tá? Ele está feliz. Isso aqui não é ação, beleza? Ele está não é ação. Em contrapartida, correr é ação, concorda? O ato de correr ali. Mas está não é ação, está é um estado. Ele está como? Feliz. Feliz é característica do sujeito que, olha, que depois a gente vai ver isso, que é ele, tá? Então, neste caso, o verbo expressa um estado. Este verbo aqui é o verbo estar, ok? Peguei, Miguel, só o bizu aí. A gente viu aqui também que o verbo pode expressar um fenômeno da natureza. Olha só, choveu muito ontem. Neste caso aqui não tem sujeito, tá? A gente vai ver alguns detalhes em relação a isso depois, não precisa focar nisso agora. Só dá uma conferida aqui, olha, que este verbo chover, no caso aqui choveu muito, está expressando um fenômeno da natureza, o ato de chover, tá? Cair água aí na sua cabeça, beleza? Tranquilo isso aqui? A definição, espero que você tenha pegado muito bem. Isso aqui é o básico do básico. Tem que estar na ponta da língua, tá? Agora, a gente vai começar a avançar em relação ao verbo. Lá no final, a gente vai fazer questão de fixação. Tudo particionado. A gente vai estudar uma parte do verbo, fazer questão. Depois estudar outra parte ali do verbo, fazer mais questão. Para a gente fixar parte a parte, porque como eu falei lá no início, essa parte de verbo é bem maior que, sei lá, adjetivo, tá? Vai dar mais aulas aqui, então a gente tem que fazer bastante questão por partes. Vamos aqui, olha, ver o que é isso aqui, olha, conjugação verbal ou conjugação dos verbos. Eles são classificados em 3 conjugações de acordo com o final, a terminação da palavra, tá? Lembrando que aqui está na forma infinitiva, a gente vai ver isso depois, que o verbo tem 3 formas, infinitivo, gerúndio e particípio. No caso aqui, a gente vai olhar só o infinitivo, mas a gente está focando nesse tema aqui, olha, as 3 formas de conjugação do verbo. Temos os verbos de primeira conjugação, temos os verbos de segunda conjugação e também o de terceira conjugação, porque tem 3 formas aqui de conjugações verbais, tá? O de primeira conjugação é muito fácil. As palavras terminadas em ar, os verbos, na verdade, terminados em ar, tá? Olha só, falar, cantar, estudar, tudo terminado em AR. E eu sei que é verbo porque falar é uma ação. Eu sei que cantar é uma ação. E também estudar, que é o que você está fazendo aí, é uma ação de estudar. Então, bate aqui, olha, com a definição do verbo, tá? Que a gente viu, olha. Ação, estado ou fenômeno da natureza. O verbo de segunda conjugação termina em ER. Correr, beber, escrever, ok? Só isso. Terminado em AR, primeira conjugação. Terminado em ER, segunda conjugação. E de terceira conjugação são os terminados em IR. Partir, abrir, existir. É ação, concorda? Partir o bolo é uma ação. Abrir a caixa é uma ação. Então, isso aqui é verbo, a gente concorda. Terminou com IR, é de terceira conjugação. Todos os verbos terminados desta maneira estão na forma nominal do infinitivo. Pode anotar aí no seu resumo, tá? Que depois a gente vai ver com mais detalhes estas 3 formas nominais que eu te falei. Recapitulando, infinitivo, gerúndio e particípio. Infinitivo, você já sabe o que é o verbo terminado em AR, ER ou IR. Isso aí. Além disso, os verbos flexionam em diferentes tempos, modos e pessoas, e a gente vai explorar isso no detalhe aqui embaixo, porque simplesmente despenca em prova, tá? Despenca em prova. Então a gente acabou essa parte de conjugação do verbo, pode ver que é só isso.
Foi fácil, Miguel. Pois é, cara. Estudando da maneira correta, principalmente dessa maneira mapeada, você vai ter chance clara de gabaritar o português, tá? Te garanto isso aí. Eu era o pior aluno do mundo em português, cara. Saí do ensino médio sem saber o que é verbo, sem saber o que é o substantivo, ou seja, sem saber o que era a base do português. Vamos ver agora o tempo verbal. Olha o nome aqui, tempo. Opa! Tempo no futuro, tempo no presente, tempo no passado. A gente vai ver o tempo do verbo. Esses tempos verbais indicam quando ocorre esta ação que a gente viu. E ação é verbo. Seja no passado, no presente, no futuro. Já adiantando, passado também pode ser chamado de pretérito, tá? Então já fica esse bizu aí, olha. Fique como sinônimo, tá? Sempre que você lê pretérito é passado, sempre que você lê passado é pretérito, beleza? Cada verbo tem suas próprias formas em diferentes tempos. Tranquilo. Olha o verbo no presente aqui. Esse aqui despenca em prova. Vou te falar como é que cai, tá? E como é que nunca vai errar a questão disso aqui. A ação ocorre no momento em que eu estou falando. Exemplo, eu estudo português. Opa, pega o entendimento aqui, olha, da oração toda. Eu estudo agora português, concorda? Concordo, Miguel. Então, esse verbo estudo está no presente, tá? Só grava isso aí por enquanto. Olha aqui embaixo. Deixa eu só afastar aqui para melhorar o nosso material. Olha o verbo no passado. Te falei que pretérito é passado. Então fica a dica aí, olha. É uma ação que ocorreu, obviamente, no passado. Dentro desse passado, tem o passado perfeito e o imperfeito. Vamos ver cada um aí, tá? Olha o passado perfeito. A ação concluída no passado. A ação finalizou, tá? A ação finalizou. Grava isso aí, a ação finalizou. Olha o exemplo aqui. Ele falou, vou até grifar de vermelho aqui pra gente ver, de amarelo aqui pra gente ver. Ele falou ontem. Pega o entendimento de toda a oração. Ele falou agora? Claro que não. Ele falou, foi ontem, concorda? O entendimento aqui da frase, tá? Ele falou, ou ele falou no futuro? Não, ele falou ontem, tá? Depois a gente vai ver que no futuro é ele falará, beleza? Por exemplo, tá? Neste caso, ele falou ontem. Ele falou, concluiu essa ação de falar, tá? Em contrapartida, tem o pretérito imperfeito. O que que isso quer dizer? Olha só, não está perfeito, não está concluído. Fica dessa maneira aí na sua cabeça. Ela estudava toda noite. Olha só, ela estudava e por algum motivo não estuda mais. Pega o entendimento primeiro da oração, tá? Ela estudava, mas não estuda mais. Por que será? E aqui em cima ele falou. Opa, ele falou, finalizou. Perfeito. Que é justamente isso aqui, tá? Então, na questão, vai te dar uma oração como esta, vai grifar um verbo desse e vai te perguntar: esse verbo está no presente? Está no pretérito perfeito? Está no pretérito imperfeito? Depois a gente vai ver que com a terminação do verbo aqui, o final dele, olha, dá para identificar se é pretérito perfeito ou imperfeito. Só que, cara, eu nunca errei questão sobre tempo verbal, por quê? Dessa maneira que eu te falo aí, olha, se a gente entender o sentido que a oração está te passando, cara, não tem como errar. Você não precisa decorar o final aqui da oração, do final do verbo, tá? Depois a gente vai ver que verbo terminado em ava, assim, ó, em VA, na verdade, é pretérito perfeito, beleza? Mas com entendimento aqui, sabendo da oração, ele falou, não fala mais. Então é uma ação concluída aqui, olha, pretérito perfeito. Ela estudava, por que ela não estuda mais, será? Pretérito imperfeito, ok? Então a gente viu esses dois primeiros aqui, tempos verbais, e agora a gente vai pro terceiro, que é, na verdade, que olha, eu que me equivoquei, tá? Faltou um aqui, que é justamente esse, olha. Deixa eu só organizar aqui pra gente. Beleza, organizei aqui, olha. Eu já ia me esquecendo do que mais cai em prova, tá? Porém, é o mais fácil, que é o passado mais que perfeito. Então, tem três passados aí, tá? Tem três pretéritos. Tem o passado concluído, o passado não concluído
e um passado em relação a outro passado. O que você está falando aí, Miguel? Olha só, se eu estiver contando de mim, se eu falar que ontem eu falei alguma coisa, é um passado em relação a outro passado, beleza? Por exemplo, ontem eu disse que antes de ontem eu ia na academia, por exemplo. É um passado em relação a outro passado. Fica dessa maneira que fica muito mais fácil isso aqui, tá? Pretérito mais que perfeito. Ação passada anterior a outra já passada. Depois que você entendeu, vamos ver aqui um exemplo, tá? Ele já terminara o trabalho quando chegamos. Primeiro ponto, isso que não é usado na nossa linguagem no dia a dia, beleza? Não é, cara. Raramente, muito raramente, nunca ouvi alguém falando isso aqui. Temos o verbo aqui terminar, ok? Primeiro, terminou em RA, é pretérito mais que perfeito. A questão geralmente vai te dar um verbo assim, cara. Então você já mata a questão, já garante seu ponto ali. Pô, eu tô na dúvida. Porventura aí não lembro, tá? Que terminado em RA é pretérito mais que perfeito. Ele terminara o trabalho quando chegamos. Cara, se você pegar o entendimento, tem uma relação de um passado atrelado a outro passado, tá? Nesse sentido aqui, olha, dessa oração, tá da seguinte maneira: ele terminara o trabalho quando chegamos ontem, por exemplo. Então isso aqui quer dizer que ontem, quando nós chegamos aqui, por exemplo, tá? Olha só, quando nós chegamos ontem, ele já tinha terminado o trabalho. Então ontem já é passado. No passado, ele já tinha terminado essa questão, o trabalho aqui, tá? Então, passado anterior a outro já passado. Beleza? Essa aqui eu não aconselho fazer questão por entendimento. Eu aconselho decorar aqui o finalzinho. Olha, RA, na maioria, 99% dos casos, é pretérito mais que perfeito, tá? Não dá para errar. Beleza? Terminado em VA, imperfeito. E o pretérito perfeito tem várias conjugações aqui. É melhor pegar pelo entendimento da oração. Tranquilo? Nessa aula, eu quero que você saia decorando isso aqui? Claro que não, cara. Às vezes você não vai decorar porque tem muita coisa que eu te passo de uma só vez, numa só aula. Eu quero que você só entenda. O tempo verbal no presente é uma ação que eu estou expressando agora. O tempo verbal no passado, obviamente, é algo que passou. Mas tem o que passou concluir, tem o que passou não concluir, e tem o que passou, mas está falando de outro que também já passou, tá? Um passado em relação a outro passado. Beleza? Já comenta aí se a explicação tá coerente, tá ok, tá simples. Eu quero que a explicação desse curso completo fique extremamente simples, tá? Para todo mundo aí conseguir ter um bom acesso, beleza? E aqui embaixo, olha, eu tinha colocado até outros exemplos sobre o pretérito mais que perfeito, tá? Tinha até me esquecido aqui. Olha só, quando sair, tem um verbo aqui, o verbo sair, tá? Ela já partira, olha só, terminado em RA, mal acordara, começou a chover. Ou seja, mal acordei ontem, já estava chovendo, tá? João já estudara quando a prova começou e por aí vai. Beleza? Novamente, na questão vai te dar um verbo grifado igual tá aqui e vai perguntar em que tempo verbal ele tá, ok? A questão vai ser assim, olha, mal acordara e já começou a chover. O acordara está em qual tempo verbal? Ele vai colocar presente, passado, futuro, que a gente vai ver aqui, tá? E por aí vai. O pretérito é o que tem mais coisa. Justamente é o que a gente parou mais tempo aqui, tá? O futuro, o tempo verbal do futuro, expressa uma ação que ocorrerá. Olha o exemplo aqui. Nós viajaremos ontem? Não, cara, tá totalmente errado. Nós viajaremos amanhã, tá? Porque o verbo tá no futuro, perfeito? Na questão vai te dar, nós viajaremos amanhã. O verbo está no presente, pretérito por futuro. Você tem que saber aqui que ele está no futuro, tá? E novamente, pelo próprio entendimento aqui, olha, pelo sentido da frase, a gente já sabe que ele está no futuro. Nós viajaremos amanhã, cara. Amanhã ainda é futuro, tá? Então fica esse bizu aí. Olha só, tempo verbal é um tema essencial que sempre está presente em provas, não só da PM, mas em qualquer prova, tá? Nas provas, sendo uma das áreas mais cobradas. Por isso é fundamental fazer anotações detalhadas e resolver muitas questões. A questão vai te deixar bisurado nisso aqui. Para garantir que você fixe bem esse conteúdo e esteja preparado para os desafios da prova. Falando em questão, tá? Talvez nosso grupo de questões já esteja ativo, então dá uma conferida lá no site. Se estiver ativo, você já consegue ter
acesso. Perfeito? Lembrando, quem está na mentoria mapeada tem como bônus o grupo de questões, dentre outros. Simulados, o PDF em si, tá? Consegue baixar lá na mentoria completa mapeada, beleza? Dentre outros N bônus que a gente tem. Bom, vamos olhar aqui, olha, um próximo tópico, que é modo verbal. Modo verbal expressam a atitude do falante em relação à ação, dividindo em 3 principais modos verbais, tá? Então a gente viu que o verbo é ação, estado, fenômeno da natureza. Tempo verbal, presente, passado, futuro. O passado tem mais subdivisões. Modo verbal, tem 3 modos verbais aqui que a gente vai ver, tá? Tem o indicativo, vou até aumentar aqui, o subjuntivo e o imperativo. São 3 modos verbais que vou até colocar um númerozinho aqui, olha, deixa eu ver se vai ficar melhor nosso material. Para deixar extremamente mesurado para a gente ir, olha. Perfeito, maravilhoso, esse material aqui muito bom, tá? Ouso dizer que é o melhor PDF sobre o tema que temos, sobre o português. Modo verbal. Indicativo, o que é esse modo verbal do indicativo? Ele expressa nada mais nada menos do que uma certeza, tá? Então, a definição primária é isso aí, olha. O indicativo é uma certeza, algo real ou que realmente acontece agora. Por exemplo, o verbo aqui trabalhar, tá? Eu trabalho todos os dias. Eu trabalho é uma certeza, não tem dúvida aqui. Quando a gente vê o subjuntivo, você vai sanar esse detalhe aqui, tá? Mas fixe isso aí, por exemplo. O verbo trabalhar aqui, o trabalho, está no indicativo, porque está expressando uma certeza, ok? Em contrapartida aí, olha, o modo verbal do subjuntivo, leia-se dúvida. Subjuntivo é sinônimo aí de dúvida, tá? Indica uma ação hipotética, algo incerto, algo que depende de uma condição, tá? Olha só, se eu fosse rico, viajaria o mundo todo. Se eu fosse, é certeza? Não. O fosse aqui, olha, é dúvida, é o verbo ir, ok? Esse aqui é o verbo ir, está conjugado dessa maneira. Se eu fosse rico, viajaria o mundo. Aqui é dúvida. Se ele estudasse mais, passaria na prova. Aqui também é dúvida, tá? Caso chova, olha só, caso chova, isso também é ação hipotética. Ficaremos em casa. Pode ver, olha, terminado em esse aqui também, tá? Para quem gosta de pegar a terminação, eu prefiro pegar pelo entendimento da oração, tá? Não estou exagerando, nunca errei questão sobre tempo e modo verbal, tá? Já errei outros tipos de questões, obviamente. Sou ser humano. Só que isso aqui, cara, pelo entendimento da oração, nunca errei, beleza? Então já fica o bizu aí. Então, subjuntivo é dúvida. Grave isso aí que fica bem bisurado, tá? Tomara que ele ligue. Olha o verbo ligar aqui. Perfeito? Pega o sentido assim da oração que não tem erro, tá? O terceiro modo verbal é o imperativo. O que que isso quer dizer, Miguel? Sinônimo de ordem. Grava isso aí, tá? Eu fixei essa parte justamente dessa maneira. Indicativo certeza, subjuntivo dúvida, indicativo ordem. Só isso aí. Olha só o exemplo. Estude para o concurso. Olha uma ordem. Estude. Olha aqui embaixo. Dedique-se. Dedique-se. Eu estou mandando, estou ordenando, tá? Então, neste caso, o verbo está no imperativo. Só fique atento que, ao passo que o verbo está neste modo, ele também está em um tempo, tá? Então, por exemplo, olha só, ela estudava toda noite. Ela está neste tempo do passado, olha aqui em cima, presente, fica mais fácil. Eu estudo português. Eu estudo português. Está no presente, no tempo presente. Concorda? Concordo, peguei esse bizu aí, ó. Mas também esse verbo estudar tá no indicativo, que é uma certeza, tá? Eu estudo, eu tô te falando que eu estudo, é uma certeza. Então ele tá no tempo presente, no modo, lá embaixo que a gente viu, indicativo. Beleza? Tá gostando da aula aí? Olha, já avalia ela lá, que vai me ajudar demais a postar cada vez mais aulas, perfeito? Então, aqui a gente já matou esses 3 modos verbais, tá? E como eu deixei aqui, olha, tempo e modo verbal é o tópico mais cobrado acerca de verbos em provas, cara. Isso aqui despenca em prova.
Então volte mais de uma vez aqui, tá? Faça as questões que tá na plataforma, mas também as questões que vão estar aqui no vídeo, a gente vai falar aqui logo mais sobre elas, perfeito? E bora para frente.